E falando sobre essa polêmica, sobre essas manifestações que têm ocorrido em todo o Brasil, nós vamos conversar com a vereadora Amanda Gugel, do PSTU. Vereadora, que diz as ruas? As ruas, Gerlane, estão dizendo muito, evidentemente, com toda clareza, que não aceitam mais esse tipo de política que deixa de priorizar o que é essencial, que são os serviços básicos, né, a saúde, a educação, o transporte, o saneamento, para investir em outras coisas que não são prioridade para a vida da população. Inclusive, elas questionam diretamente a Copa, né, para onde está sendo jogado muito dinheiro público, né, em detrimento dos serviços essenciais. Então, as pessoas estão dizendo que os seus representantes, na verdade, não os representam, né? Estão cansados. Estão cansados de toda essa velha política. Os partidos estão sendo hostilizados, né, impedidos de levantar as bandeiras durante o movimento. O que o PSTU, o que a vereadora tem a dizer sobre esse assunto? Então, em primeiro lugar, é necessário que as pessoas saibam a nossa posição sobre isso, dizendo, inclusive e principalmente, que nós achamos que o sentimento de rechaço aos partidos políticos é um sentimento legítimo. É um sentimento que nós do PSTU também temos, né? Agora, é necessário que as pessoas façam um esforço. Tem muita gente nova, muita gente que está participando pela primeira vez, fazendo política pela primeira vez. É necessário que as pessoas façam um breve resgate aí da história do nosso país para saber que o nosso partido, né, o PSTU, é um partido que atuou ativamente para derrubar a ditadura militar nesse país. Historicamente, nós somos um partido das lutas, nós não estamos lutando pela primeira vez. Historicamente, nós somos inimigos declarados da direita nesse país, e o que está acontecendo agora é que esse sentimento da população, que é um sentimento legítimo de rechaço aos partidos políticos, aos políticos tradicionais, está sendo capitalizado pela direita, certo? Tanto a direita neoliberal, que está nos governos, que está nas câmaras legislativas, como a direita muito mais perigosa, que é a direita fascista, a ultradireita, certo? As pessoas estão utilizando, capitalizando o sentimento das pessoas contra os partidos para se voltarem contra nós, que não somos partidos tradicionais, que não temos qualquer responsabilidade por esse caos que se estabeleceu na vida das pessoas e que, ao contrário, sempre estivemos nas lutas, independentemente dos milhões que agora estão, nós sempre estivemos com 10, com 15, com 50, com 500, sempre estivemos nos manifestando e dizendo às pessoas que somente a organização delas no meio da rua, somente os trabalhadores organizados em reivindicações objetivas no meio da rua é que podem mudar a vida dos trabalhadores. Nós vivemos num Estado democrático de direito, né? Existe uma representação política. As pessoas estão cansadas, como a gente já disse aqui, né? Estão dando aquele grito de chega. E essa também é a opinião do PSTU. Essa é a opinião do PSTU, que inclusive foi amplamente divulgada já no período das eleições. Quando se abriram as urnas, que a gente viu que tinha aquela votação expressiva que foi depositada em mim, né, na nossa candidatura, que havia um percentual considerável de abstenção. 32 mil votos, né? Quase 33 mil votos. Que havia um percentual considerável de abstenções, de pessoas que simplesmente não foram votar ou de pessoas que votaram branco e nulo. A gente viu, há um objetivo questionamento e um recado que as pessoas estão mandando através das urnas para esses políticos tradicionais. De fato, a gente não esperava que esse quadro fosse se reverter dessa forma, com tamanha força agora, mas nós estávamos fazendo exatamente essa leitura e divulgando a nossa opinião sobre isso. Já tinha uma projeção. Já tinha uma projeção que era para isso, né? E o nosso posicionamento de lá para cá não foi alterado. Durante toda a campanha eu falei, não fiz nenhuma promessa, não comprei nenhum voto. Fiz a campanha o tempo inteiro dizendo às pessoas que não seria o nosso mandato, que ia mudar a vida delas, que nós sempre estivemos e continuaríamos nas ruas e fazíamos o convite para que as pessoas também se organizassem, também reivindicassem, também fossem para o meio da rua. E isso está acontecendo e para a gente é motivo de grande alegria, de grande orgulho mesmo das pessoas, é o que nós estamos sentindo agora. As manifestações, as pessoas têm ido às ruas, na sua grande maioria de forma pacífica. Né? Mas infelizmente há registro de violências, de vandalismo, né? Assim, esses atos de violência, o que representa para o partido, qual a opinião do PSTU? É muito importante a gente identificar o seguinte: desde o princípio, enquanto a revolta do Busão aqui em Natal e também nos outros estados ainda não era tão grande, a gente já dizia
que os atos de violência, os atos de vandalismo, de depredação não vinham do movimento. São isolados. São ações isoladas, inclusive contando com a participação de pessoas infiltradas no movimento. É a opinião do partido, que há infiltrados. Isso aí, antes, até esse final de semana, era apenas a opinião do partido e que não tinha qualquer prova. Mas esse final de semana foi publicado na internet um vídeo do momento da invasão ao Itamaraty, né, em que quando há o confronto direto, o encontro ali dos manifestantes com a polícia, um dos manifestantes se identifica como fuzileiro. E isso daí, então, é a prova Deu cabal, a resposta, né? Agora, é importante registrar aqui a nossa posição sobre isso, né? Nós somos contrários a essas ações de vandalismo. Fazemos um convite à juventude rebelde que está nas ruas, reclamando, reivindicando com muita legitimidade, que não entrem nessa provocação, que não entrem, porque isso daí está jogando contra o movimento. Isso vai ser utilizado ainda como justificativa dos governos para reprimir duramente o movimento. Então, o convite que nós fazemos aqui é muita responsabilidade que a juventude tem nas mãos e que não deve atender às provocações e quando os infiltrados estiverem tentando insuflar os manifestantes para isso, que os manifestantes se afastem e digam que o vandalismo não nos representa, que isso daí não é o objetivo do movimento. E os legítimos manifestantes têm feito isso, a gente tem visto aí nos últimos protestos, aqui em Natal principalmente, que quando os vândalos, os infiltrados, digamos assim, fazem algum ato de vandalismo, os manifestantes tentam impedir, vi pessoas com cartazes colocando lá na frente, né, dizendo violência não, eles tentam impedir de alguma forma, não esperam pela polícia. E os grupos que estão organizados com esse objetivo, né, eles reagem com absoluta violência, com uma truculência que é uma coisa inacreditável. Os mesmos grupos que estão contra as nossas bandeiras, os mesmos grupos que estão nos agredindo, são esses grupos que estão o tempo todo trabalhando para que o movimento se disperse, para que o movimento seja desqualificado, para que o movimento perca sua legitimidade. São os mesmos grupos. E diante da redução da tarifa do ônibus, aqui em Natal, por exemplo, por 2 vezes, o movimento está satisfeito? Tem se sentido vitorioso? Vai parar por aí ou continua? Vitorioso, o movimento com certeza está se sentindo. As pessoas estão inclusive sentindo esse orgulho e esse prazer de dizer: fomos nós que fizemos isso. Se esse aumento caiu, então é uma vitória nossa, é uma vitória do movimento. Agora, parar por aí, eu acho que não vai, porque a gente viu o quê? A gente viu que o aumento das passagens foi o estopim, foi o que iniciou um movimento que engrossou. Esse movimento ele foi engrossado a partir da repressão policial e que a partir do momento em que ele ganha corpo, que ele cresce de fato, a pauta de reivindicação ela se amplia e as pessoas passam a questionar a questão dos serviços essenciais, a questão da inflação, a questão da carestia, o salário não dá mais para nada, né? E aí eu acredito que as pessoas não vão recuar agora, porque elas estão se vendo diante de uma possibilidade de exigir muito mais. Se tornou mais ampla, também mais heterogênea, mas essa falta de foco não enfraquece o movimento? Essa falta de foco, ela prejudica o movimento, né? Apesar do movimento se reivindicar autônomo, horizontal, que não tem lideranças, etc e tal, né? Isso é um pouco contraditório com o fato dos movimentos acontecerem com o mesmo formato, com o mesmo modelo, com as mesmas palavras de ordem, inclusive, de norte a sul do Brasil. É contraditório com dizer que não tem uma direção, né? Assim, então a gente está procurando entender isso aí, mas fazendo um convite já às pessoas a refletirem sobre isso e verem que precisam de reivindicações mais objetivas, né? Para saber exatamente onde é que eles querem chegar. Nós particularmente achamos que o movimento não pode parar, por exemplo, enquanto não tiver o passe livre. O nosso mandato recebeu um projeto já elaborado do próprio movimento, né? Os estudantes da ANEL que se organizaram, fizeram um esforço para elaborar um projeto, entregou para o nosso mandato esse projeto que prevê o passe livre. Nós estamos em diálogo com os outros vereadores, o vereador Marcos, o vereador Sandro, para que a gente chegue a um modelo final desse projeto, e esse projeto ele vai precisar do respaldo das pessoas na rua para poder ser aprovado, para que a gente tenha o passe livre para a juventude, passe livre para os trabalhadores desempregados, e para isso a gente vai ter que mexer no lucro dos patrões, no lucro dos empresários do transporte, a gente vai ter que mexer
na política econômica do governo municipal e do governo federal, certo? Porque nós temos uma dívida pública aqui nesse município com o governo federal que só faz aumentar. A gente paga juros sobre juros dessa dívida e a dívida não diminui, certo? Então o governo federal vai ter que abdicar disso, porque um percentual considerável dessa dívida que os municípios e os estados pagam ao governo federal é destinado para o pagamento da dívida pública nacional, que é nada mais, nada menos do que colocar o nosso dinheiro, o dinheiro público, que poderia ser investido em saúde, em educação, em saneamento, em transporte, em tudo, nas mãos dos banqueiros e dos empresários. E isso daí é inadmissível. Para questionar essa política econômica, não pode ser a Amanda Gugel sozinha, não pode ser o PSTU, não pode ser nem mesmo a nossa bancada na Câmara Municipal, de 3 vereadores apenas, que resolva isso. É necessário ter as pessoas na rua. A perspectiva de um novo movimento essa semana, um novo protesto aqui em Natal, né? Isso. A expectativa é que mais ou 20 mil pessoas estejam às ruas novamente? Eu acredito que se houver o movimento, como não tá, vai haver uma plenária do movimento amanhã, da Revolta do Busão amanhã, para deliberar sobre isso, sobre o dia da manifestação, se vai acontecer mesmo ou não. Eu acredito que vai acontecer e acredito que vai ter muita gente. Agora, quero informar que a esquerda organizada, os sindicatos, as centrais sindicais estão se mobilizando nesse momento também para construir um grande dia nacional de lutas na quinta-feira, que era o dia que a revolta estava prevendo para a sua mobilização, né? E esse dia ele vai ser mantido, Independente da movimentação. Independentemente da movimentação, se houver a mobilização, ótimo, porque vai juntar tudo e a gente vai ter um caldo aí muito mais consistente, muito mais consistente dessa luta, né? Com as pautas de reivindicações de cada categoria, né? Desde os trabalhadores da saúde, os trabalhadores da educação, os trabalhadores da iniciativa privada, os operários da construção civil, que têm pautas a serem apresentadas e que precisam ganhar visibilidade, ganhar corpo, e é isso que a gente está querendo fazer na quinta-feira, um dia nacional de lutas. Aqui em Natal ainda não está definido como vai acontecer. Aqui em Natal ainda não está definido, algumas cidades já estão mais avançadas, mas vai acontecer na quinta-feira, um dia nacional de lutas. Ok, vereadora, obrigada por sua participação em entrevista da TV no Minuto. Eu é que agradeço pelo espaço e também por todas as pessoas que estão nos assistindo.